o Evangelho de Lucas. Como sabemos, o Novo Testamento possui 4 livros, chamados de Evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros são chamados de Evangelhos sinóticos, pois são muito similares e repetem vários episódios, talvez por terem tido a mesma fonte. Já João, o 4º e último Evangelho, por ter sido escrito décadas depois dos 3 primeiros, é intencionalmente diferente. Depois de estudar Mateus e Marcos, hoje focaremos em Lucas. Ao estudar um livro bíblico, uma pergunta crucial que deve ser respondida é: para quem este livro estava sendo escrito? Achar essa resposta é importante para entendermos os motivos por trás de muitas outras questões. Dos 4 evangelhos, Lucas é o único que registra o destinatário diretamente. Ele escrevia a um homem chamado Teófilo, uma figura misteriosa que provoca o interesse de muitos. Seu nome significa amigo de Deus. Por isso, alguns especulam que seja uma forma de Lucas se dirigir a toda a igreja. Uma abordagem mais conservadora, porém, vai afirmar que Teófilo era um homem real, alguém que patrocinou a pesquisa e a redação deste evangelho. Isso é relevante se levarmos em conta que o preço dos papiros era elevado e que Lucas é um dos autores mais produtivos da Bíblia, tendo escrito aproximadamente 27% do Novo Testamento. Mas o que compõe esses escritos? Lucas é o autor dos 2 maiores livros do Novo Testamento. Além do evangelho que leva seu nome, ele também escreveu Atos dos Apóstolos, que na realidade seria como um segundo volume da grande obra de Lucas, pois dá o segmento direto das últimas palavras do evangelho. A única razão para o primeiro e o segundo volume desta obra estarem separados é porque o evangelho ficou com os demais. Sobre o autor, Lucas não era um dos 12 escolhidos por Jesus, mas era um discípulo. Sabemos também que ele era gentio, um cristão que não era hebreu e médico. Em Colossenses 4,14, o apóstolo Paulo o chama de médico amado. E embora isso não se identifique em sua escrita, pois, ao contrário da ideia popular, ele não usa linguajar médico. Um treinamento médico explicaria outras coisas, como a sua instrução. É claro que uma pessoa com estudo formal escreverá muito melhor que os demais. E seguindo essa lógica, a escrita grega de Lucas é muito melhor do que a de outros autores do Novo Testamento. Isso o destaca como alguém qualificado. Os primeiros versos do livro já mostram que Lucas se deu ao trabalho de pesquisar extensivamente sobre o que aconteceu na vida de Jesus. O autor reconhece que existiam outros escritos e que se inspirou neles, mas certamente buscou ele mesmo a verdade através de entrevistas pessoais. Lucas, como mencionamos, repete muita coisa que já está escrita nos evangelhos de Mateus e Marcos, mas surpreende em seu conhecimento das parábolas. Das 40 parábolas de Jesus, 28, mais da metade, se encontram em Lucas. Além disso, dessas 28, 15 são exclusivas desse evangelho. Muito bem, entendemos o contexto literário e histórico do evangelho de Lucas. Agora podemos passar para a próxima questão. O que Lucas fala? Ou, mais especificamente, o que ele está ensinando além do que os outros evangelhos já ensinaram? 1. A compaixão de Jesus pelos excluídos. No evangelho em que a humanidade de Jesus recebe grande destaque, sua compaixão pelas pessoas excluídas e oprimidas é tema central, e alguns grupos recebem mais atenção: os samaritanos e os gentios. É apenas em Lucas que encontramos a famosa parábola do bom samaritano e o episódio dos 10 leprosos curados, em que apenas o samaritano voltou para agradecer. Publicanos e pecadores. Para estes grupos, Lucas usa os termos que os fariseus, líderes religiosos do judaísmo, usavam para descrevê-los. Claro que todos são pecadores, mas esse grupo especificamente estava nitidamente fora das práticas da lei. Pessoas que trabalhavam aos sábados, não se limpavam conforme a tradição ou não ofereciam sacrifícios se encontram nessa categoria. Já os publicanos são pessoas que estão fora da lei por outro motivo. Eles eram coletores de impostos para o Império Romano, que governava sobre os judeus, e eram vistos como inimigos. Jesus tem simpatia por todos eles, já que sua missão era reconciliá-los com Deus. Mulheres. O Evangelho de Lucas valoriza muito as mulheres na história da vida de Jesus. Somente ele e Mateus registram a história de seu nascimento milagroso. Mas enquanto Mateus toma José, pai adotivo de Jesus, como protagonista, Lucas foca na narrativa de Isabel e Maria. Além disso, as mulheres são personagens de diversas parábolas e episódios da vida de Cristo, como quando foi ungido por uma pecadora. Junto de toda essa valorização,
Lucas cita nominalmente algumas mulheres seguidoras de Cristo e as coloca na posição de sustentadoras financeiras de seu glorioso ministério. Os pobres, o último grupo de destaque de Lucas. O autor os vê com muita atenção e valoriza as falas de Jesus em que eles aparecem. Uma passagem muito interessante é a do rico e de Lázaro, um mendigo que saiu vitorioso por manter uma vida de devoção. 2. Jesus é o Salvador. Embora essa palavra seja usada em outras partes da Escritura, nos 3 primeiros evangelhos, apenas Lucas a usa. Enquanto Cristo, Messias e Rei são termos usados nos demais, Lucas prefere usar Salvador, salvação ou salvar para descrever Jesus. 3. Predito nas Escrituras. Enquanto Mateus cita diversas profecias sobre a vida de Jesus, Lucas registra o momento em que ele, já ressurreto, se senta com seus discípulos e mostra a eles, desde Moisés até os profetas, onde ele foi anunciado. Tendo escrito para um povo gentil, pobre e oprimido, o Evangelho de Lucas possui um valor inigualável no contexto brasileiro, e por isso devemos estudá-lo com atenção. Ao unir as particularidades de Lucas com as particularidades dos demais evangelhos, veremos como todos eles reforçam pontos específicos e singulares. A união do todo nos revela Jesus de maneira profunda e maravilhosa. Nosso estudo nos evangelhos ainda não acabou. Logo voltaremos com os ensinos de João. Mas enquanto isso, se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!